O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, pseudônimo de Hipólito Leon Denis Rivaio, da editora FEB. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Aqui estão as obras da codificação, estabelecida por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Esses livros são importantes que a gente procure entendê-lo, e considerado o Pentateuco apenas os 5, exceto o que é o Espiritismo, que não é considerado da codificação, mas é um livro importante para nós entendermos a filosofia espírita, como que Kardec pensava para o Espiritismo. E o Espiritismo veio para as massas assim, no estalar de dedo. Ele veio para a conversão dos sentimentos das pessoas, para que elas consigam repensar a partir da ideia de entender que existe uma outra vida e nós temos responsabilidades. Aqui nós estamos no capítulo 4 da segunda parte, Espíritos Sofredores. Já vimos várias etapas das considerações importantes para o mundo espiritual, para aquilo que nós devemos entender. Então vimos o espírito feliz, o espírito de condições medianas, as penalidades para a vida futura e tantos outros. O Código Penal da Vida Futura, ele nos mostra como nós seremos julgados e como nós devemos julgar a nós mesmos, como nós devemos interpretar as nossas ações frente às adversidades, como nós devemos interpretar as atitudes que nós tomamos frente a essa ou aquela atitude que não deveríamos tomar. E isso faz de grande importância para o nosso processo evolutivo, para o nosso aprendizado espiritual, porque estamos aqui na Terra para aprendermos a viver como espíritos imortais, e com isso existe, logicamente, uma dificuldade natural, porque até então nós achávamos que, à medida que a gente cria em Deus, estávamos felizes, tranquilos no mundo espiritual. A doutrina espírita nos mostra que nós, além de acreditarmos em Deus, temos que respeitar a Deus, respeitar as suas leis e procurar fazer bem aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Ou seja, aumenta-se assim um conjunto de regras e ações que nós devemos tomar para o nosso processo de evolução e de entendimento. O castigo. Então lá atrás eram as recompensas, agora aqui é o castigo. Georges. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então, o espírito Georges, ele vem e passa um conjunto de informação, e esse Georges, ele vai passar várias outras informações no decorrer deste capítulo, e assim como já passou em capítulos anteriores. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino. No presente e no futuro, olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício de suas maldades. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intolerantes aos maus espíritos. Então, como eles não querem, eles estavam acostumados a comandar, a mandar, a interferir ferozmente na vida das pessoas, quando eles deparam com um plano espiritual cheio de novas realidades e transcendentes oportunidades, as coisas ficam um pouco mais delicadas, um pouco mais complicadas. Então, a partir desse momento, ele precisa entender e empreender uma nova jornada, um novo caminho para o seu processo de aperfeiçoamento e aprendizado. Não elevam o olhar às moradas dos seus espíritos elevados. Consideram o que os cercas. E então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como uma presa, utilizando-se das lembranças de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Ao procurar chegar no mundo dos espíritos com a consciência culpada e se dobrar à vontade de Deus para poder adquirir processos e de condicionamento íntimo para poder crescer espiritualmente, então eles começam a olhar para os espíritos fracos que já estão punidos por si mesmos
e agarram naquelas situações para continuar as mesmas atitudes, como ele diz ali, ridícula. Não lhes bastando este motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo que segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxima a fatalidade do seu contágio. Cuidado. Não entreis em tentação, porque a tentação é um caminho perigoso que vai nos conduzir ao regaço de determinados espíritos, como ele está colocando aqui, dos maus, que vão procurar fazer de nós um joguete, porque encontram em nós uma consciência tão culpada quanto a deles, para trabalharmos juntos, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. Mas muitas das vezes o planejamento superior nos dá a oportunidade de estarmos procurando trilhar outros caminhos. E nesse momento eles tentam então nos seduzir para nos conduzir para um antro de sofrimento. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, para que a lei, simplesmente a lei do amor, resplandeça em nossas vidas, resplandeça em nossos corações. O mau espírito, no exercício de sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhes restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Até que isso aconteça, passa-se muito tempo. E o tempo para cada espírito é um tempo apropriado ao seu processo de se despertar da consciência, para ele ver, opa, o que eu estou fazendo? Estou perdendo meu tempo. Se eu estivesse intuindo para o bem, nós estaria ganhando muito mais. Mas o egoísmo, a arrogância é tão grande e ainda prevalece que procuram intuir para o mal, para a queda, para o desespero. E é por isso, então, que nós temos que procurar ir nos aperfeiçoando com esses estudos, e à medida que a gente vai lendo e estudando sobre esses livros, a gente vai começando a perceber que as coisas não são bem como a gente queria. São um pouco mais diferenciadas, um pouco mais complicadas. E depende de nós e de muita força interna para nos impulsionar para o crescimento. E como muitas das vezes nós não queremos sentir esse empurrão para nós crescermos, a gente acaba caindo nos braços da dor, e ela nos impulsiona de qualquer momento para grandes reflexões, para grande entendimento da vida, e a partir dali, com o coração apto a receber novas informações para o bem, esses espíritos começam a se transformar. Mas, muitas das vezes, ainda presos à sua maldade, à sua ignorância, para eles virem para o bem, precisam de passar por certas turbulências. Quando encarnados, conhecida como dor física, ou até mesmo moral. Mas como no plano espiritual, a dor física já não existe, eles sentem então a dor moral, aquele desejo urgente de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas fica perdido, porque a sua consciência está turvada na culpa e ele precisa da ajuda externa para começar a caminhar. Inerte, arrasado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se lhe faça nele e em torno dele, o grande momento em que deve espiar a reencarnação, aí está ameaçadora. E ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o aguardam. É bom nós começarmos a tomar consciência enquanto há tempo, para nós não ficarmos presos às nossas imperfeições e cairmos às nossas tentações inferiores, às nossas perturbações íntimas, e perdermos as grandes oportunidades do processo evolutivo que nos está reservado para todos nós. Por isso, a grande caminhada
aqui na Terra é uma preparação para entrarmos no mundo espiritual bem. E para isso precisamos estudar bem a doutrina espírita, porque ela nos mostra como nós devemos nos portar aqui para sermos bem recebidos lá. E isso vai fazer um grande diferencial para cada um de nós e no nosso processo evolutivo. Quereria recuar, mas avança e, palpitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age e ainda culpado, sentindo em si, não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, na senda do mal, por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Todos que passam por aqui vão caminhando no processo evolutivo de si mesmo. Aí, o espírito preso aos seus próprios infortúnios íntimos, presos às suas dores cruciais internas, ele começa então a parar para pensar. E aí vem o véu da luz do amor, levando-o à reconstrução da reencarnação, quando ele tem então os olhos fechados para aquela ignorância do mundo que ele vivia, para toda aquela situação de sofrimento que ele estava vivendo. Aí então, a partir dali, ele vive e age ainda culpado, sentindo em si as lembranças que o inquietam, que os fazem sofrer, e aqueles pressentimentos que o fazem tremer como ele está ali, mas não pode recuar. Porém, da senda do mal. Ainda ele reencarnado, preso a todos os malefícios que ele criou para si, ele vai ali até que, extenuado com as forças do mal, ele acaba por morrer. Então, esse processo que a gente vivencia aqui na Terra, quando a gente passa por várias dificuldades para nos ajustar à engrenagem divina, vai nos levando a passar por várias situações até o momento da morte. Porque existe a culpa, existe o compliciamento com o mal, coisas que a gente não consegue sair dele com muita facilidade. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa? Onde você está no momento da morte? Que diferença vai fazer para você se você está num leito de um hospital muito chique ou se você está num quartinho de um barracãozinho lá numa comunidade carente? Não vai fazer nenhuma diferença. Você vai morrer mesmo. Vai para debaixo da terra, seu corpo vai ser comido pelos micróbios e a sua vida espiritual vai deparar com a realidade transcendente. Certo dia recebi uma visita de 2 amigos do mundo, que hoje já estão no mundo espiritual. Ele era benzedor, era um trabalhador rural, mas à noite ele benzia. E a senhora, esposa dele, era uma pessoa muito simples, muito negra e com aparência muito feia. Feia não por ser negra, por ser feia. Mas uma pessoa de uma simplicidade muito grande. E naquele momento então que eles chegam, eu falo: ô, seus fulano, como você está? A que devo essa visita? E ele lembrou que um dia, quando meu pai foi me levar lá para ele me benzer, ele tinha falado para o meu pai que eu teria uma grande missão pela frente, teria um grande trabalho a fazer. E seria médium, seria espírita. E meu pai falou: será? Acho que não vai ser. Eu quero levá-lo para um convento. E essa senhora ficou olhando assim para mim com a pena, com a misericórdia. Ela sempre olhava com aquele jeitinho meigo, né? Tipicamente daquelas pessoas mais humildes. E depois ela passou também a benzer as pessoas que destroncavam as juntas, aquela famosa torcedura, que a gente leva às vezes dias e dias para voltar ao normal. Eles vão lá e fazem aquela benzedura, a gente volta com o pé para o lugar, melhora aquela torcedura muito rápido, de uma forma muito mais prática. Lógico, de acordo com a gravidade e de acordo com a força de quem faz a oração. Todo esse processo é importante para a gente entender que os espíritos vão evoluindo. E aí esse casal simples, ele tem a sua luz, tem bastante luz, mas ela, que viveu aquela vida tão simples, é um brilho intenso que ofusca os olhos. Então muitas das vezes, quando a gente vê falar das coisas espirituais, conforme a gente está falando aqui, desculpe por fazer esse relato bem pessoal, mas são amigos muito queridos, que eu não vou citar o nome aqui, mas quem é da minha terra deve saber mais ou menos quem são. E a gente vai vendo que essas pessoas muito simples, eles chegam para nós nimbados de luz. E às vezes pessoas que tinham certas posses, tinham certo conforto,
a gente nunca os vê. E quando a gente pergunta por eles, eles falam, eles estão em situação muito difícil. E certa vez, pensando ainda no campo das ideias de perguntar sobre A, B e C, ele diz assim, as suas orações fizeram muito bem a ele. Eu falei, mas eu não fiz oração por ele. Ele falou, sim, você fez, você pensou nele. Ele falou assim, coitado, está sofrendo. Isso é uma oração. Então a gente se sente no dever de parar e fazer pelo menos um Pai Nosso por aquela pessoa. E assim nós vamos trilhando o nosso caminho. Nós vamos trilhando o nosso processo evolutivo, buscando o nosso aprimoramento, buscando o nosso aperfeiçoamento, para a gente ser melhor, para a gente estar melhor. Por isso, esses pobres espíritos caminhando na Terra, a partir de um processo reencarnatório complicado, doloroso, eles vão sentindo o peso daquilo que fizeram. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se a viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. Ao ouvir estranhos sons, que deve ser bem desagradável para cada um de nós então vamos começar a olhar para dentro de nós, termos mais consciência daquilo que nós fazemos e começar a agir para interiorização de valores eternos do espírito. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente. Enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas, queria falar, gritar aos que o cercam. Retenho-me. Eu vejo o castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem, descanse em paz. O processo de desencarnação daqueles que tiveram uma vida impura, fora dos padrões éticos e morais da moral cristã, e até mesmo das morais vigentes dentro da sociedade, eles chegam no plano espiritual em situação muito delicada, e a própria morte é marcada por sofrimentos atrozes, porque já antever o sofrimento que ele vai passar lá pela culpa, pelo remorso. E aí vem a necessidade de aprimorar-se a cada dia para estarmos melhores, para estarmos em condições de melhor servir a causa do Pai. E contudo, ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar, uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se. E nada de abrigo, nada de repouso, retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Aqueles políticos que prejudicam uma nação, imagine como eles vão estar no plano espiritual. Aqueles políticos que provocam a guerra, imagine como eles vão estar no plano espiritual. Por isso nós precisamos aprender a construir e a fazer valorizar em nós os bons sentimentos, os bons ideais, as forças do amor infinito que deve pulsar em nossos corações. Por isso, nós devemos estar sempre procurando compreender a marcha evolutiva de cada um de nós. O processo do progresso imortal que nos leva a estar na condição de servos de Deus. E como servos de Deus, precisamos então começar a crescer intimamente para construirmos o amor e a paz enquanto estamos aqui. Castigado, confuso e escarnecido por sua vez, vagueia e vagueará até que a luz divina, ou melhor, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força da expiação e gemidos. Jorge, como você tem se portado, é como você vai receber-se a si mesmo no plano espiritual.
As ideias que você defende, quanto mais pessoas você prejudica, mais você vai ser atormentado no momento da passagem. Quanto mais erros se comete, mais vai ser atormentado no momento da passagem. Mas a gente que já tem certos conhecimentos religiosos, às vezes uma coisinha deste tamanho vai pesar muito mais na consciência nossa como religiosos do que naqueles que são praticamente pagãos. É necessário trabalhar intimamente. É necessário fortalecer-se para o bem. É necessário construir e edificar os sentimentos de amor em nossos corações. Nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Não precisamos, então, estabelecer padrões de sofrimento. O relato de Georges já mostra como é a vida de um espírito ao adentrar no mundo espiritual atormentado pela culpa, pela revolta, pelo ódio e principalmente pela consciência atormentada pelos erros cometidos. E como é bom e sublime aqueles que adentram o mundo espiritual com a consciência tranquila. Assim, nos mostra o livro Céu e Inferno. Assim nos mostra essa doutrina espírita de luz, de esperança e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que possamos prosseguir a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, buscando o aprimoramento e o aperfeiçoamento de cada um de nós ao longo da nossa jornada. Paz e luz, que Jesus nos abençoe a todos. E aí vem o novel. Nota: o espírito dirige-se ao médium, que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo pelos elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A morte não é igual para todo mundo. Nós vimos os espíritos felizes que eles se desprendem facilmente, eram poucos. Portanto, os outros dois últimos ele colocou generosamente como espíritos felizes, mas eles estavam bem medianamente, no meu entendimento. Depois, nos espíritos de condições medianas, cada um passando o seu bocado, passando o seu momento de transformação, seu momento de confusão mental, e aqui o de sofrimento. Para os espíritos que são sofredores, aqueles que são ainda presos às coisas muito materialistas, ou até só têm uma certa maldade, eles têm grande dificuldade em desprender-se. Eles têm grande dificuldade em sair do corpo. Isso é uma situação delicada. Por isso ele passa por rude angústia naquele período de transição que a gente já vem vendo cada etapa que eles vão contando para a gente anteriormente. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações. Em todas as encarnações. Feriu-me subitamente, quando uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma. Então ele passa por uma série de situações constrangedoras para o espírito, porque vem ali a dor moral, a dor que angustia, a dor que faz sofrer, porque ele ainda não havia despertado para verdadeiros valores que devem ser sempre colocados no nosso coração, que deve ser sempre valorizado em nossa alma. E a partir daquele momento que ele começar a valorizar esses ideais superiores, então ele começa a seguir por caminhos mais regeneradores. Essa dificuldade que ele estava tendo, morrendo aos 21 anos, ele não falou como, mas cheio de vigor, então ele tem aquela dificuldade e começa a ver o passado de outras vidas. Isso não acontece com qualquer um. E sempre faltas cometidas. E a luz iluminava o âmago do ser para que ele pudesse ver cada vez mais. Que se sentia desnudada, então, iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabunhante. Dependendo do que se olha, daquilo que a pessoa olha para dentro de si, vai trazer grandes constrangimentos. Então, por isso que Paulo dizia: andai como um mancebo que chega diante do Pai sem ter de que se envergonhar.
Por isso, nós temos que treinar a andar bem para chegarmos bem perante o tribunal da nossa consciência. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero. À medida que ele tentava fugir da realidade, vendo determinados objetos que já conhecia, olhando para aquelas situações que ele começava a tentar despistar, porque às vezes a gente vem algum pensamento quando a gente está encarnado, a gente pega, folheia um livro, mexe numa caneta, e aí vai passando aquela situação. A partir do momento que você tem um outro nível de entendimento, um novo nível de consciência, você então começa a ter outros mecanismos de percepção. Por isso, no mundo dos espíritos, a percepção fica muito ampliada. E quanto mais consciente, mais você vê seus erros, mais você faz a catarse e mais você precisa se aprimorar para se educar naquela situação. Ele via também os espíritos de luz, os espíritos luminosos, que flutuavam, poderiam ir onde queria, tinham liberdade e ele não tinha, e formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim, ou por sobre a terra, a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes reencontradas. Invadiram-me simultaneamente. Naquele momento, ele começa a ver as pessoas que andavam em torno dele. Ele vê aquelas sombras que o circundam e ele não consegue se mover, não consegue subir, também não, graças a Deus ele não desce. E ele começa então a ver toda aquela sensação de sofrimento, todo aquele conjunto de sofrimento. E, com isso, ele vai passando por várias situações adversas até que ele consegue. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Como que, arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. A dor da consciência. Então, ele começa, daquele momento, a ser arrastado por tentar vencer obstáculos, por onde ele tentasse ir. Lá estava ele vivendo toda aquela situação, toda aquela condição, e o pavor causado quando ele sabia que ele tinha uma eternidade pela frente. Por isso, a importância de controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. Quanto mais nós procurarmos fazer isso hoje, conquistaremos o nosso amanhã. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne? Mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento? As frágeis dores que nós temos aqui, lá são muito mais complexas, são muito mais complicadas. E aí, aqui são atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento. Então, nossas dores morais aqui a gente consegue burlar, porque o nosso corpo físico é uma esponja que amortece. Não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Por isso é tão bom a gente conhecer a doutrina espírita, e pelo menos a gente vai saber como ele saiu dessa situação, a gente vai pensar, olha, eu tenho uma saída. Então vamos lá. Decorrido um tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, descendendo
detestando os maus espíritos que me perseguiam, com remoques, desprezando os homens cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Esse é o grande problema dos espíritos. Chega de uma situação que ele começa a passar de uma situação para outra, começa a vivenciar uma outra situação com muita dificuldade, com muita dor. E é isso que a gente tem que treinar. Sair desse momento de dor, sair desse momento de dificuldade e procurarmos, então, estar com os bons espíritos. Então ele detestava os maus espíritos que ficavam perseguindo ele ali, debochando dele, e desprezava os humanos, que ele via as torpezas dele quando eles andavam. Por conseguinte, ele deveria estar em algum lugar movimentado de pessoas, que ele via seres humanos encarnados, e invejava os espíritos superiores. Mas cadê a oração? Olha a importância da gente entender de uma reunião mediúnica, de um médium espírita, para aliviar o sofrimento dos espíritos. Porque aqui ele traz para nós o que não deixa dúvida a importância da mediunidade. Chamaste-me, finalmente. E pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-me por sua clemência, como já me havia revelado por sua justiça. À medida que ele faz aquela evocação do espírito do Nóvel, ele começa a sentir um sentimento terno, começa a abrandar-lhe as tensões. E aí ele vai até o médium, ouve as pregações dos mentores, ainda não é dos homens, e ao dar a comunicação, ainda a partir daquele momento ele faz a oração. A partir do momento que ele faz a oração, ele vê que Deus tem clemência por todos nós, assim como também tem justiça. Isso é importante para nós. Saber que é um momento mediúnico, um momento de restauração de espíritos. Embora a gente muitas das vezes faça apenas uma oração, mas é de suma importância entregarmos-nos de fé, com amor e devoção a essa situação, de estarmos ali presentes, centrados, irradiando do nosso melhor, para aqueles irmãos que eles chegam receberem as orientações necessárias ao processo de restauração íntima, de refazimento dos seus sentimentos. Que a luz divina e a luz do amor do Pai esteja envolvendo a todas as almas sofredoras, para que elas possam despertar para Deus, seguir para o caminho de luz, seguir para o encontro de consigo mesmas, buscando a redenção espiritual, tão importante a todos nós. Auguste Michel, Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando de larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente e indiferentíssimo pelas coisas sérias, era-lhe um traço característico. Então está passando a característica dele, que gostava, é tipo o adolescente, o jovem de hoje, né? Gosta de curtir a vida. Sempre farra, festa, coisas sérias, nunca. Sem maldade antes, bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Qualidades, né? Ou seja, era um jovem, muito bem quisto pelo grupo que ele frequentava, por onde ele andava, mas ele tinha lá seus comportamentos que não eram bem aceitos pela sociedade da época. Não fez bem, não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente o meu espírito. Então, naquele momento da queda, ele está muito perturbado, poucos dias depois, e não tem como ele dar prosseguimento ao diálogo. Inquieta-me esta incerteza cruel no meu futuro.
O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparadamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor! A Deus. Então o espírito, naquele momento, ele não consegue se expressar claramente. Uma mensagem muito curta, e ele só fala que ele está passando pela dor e que ele está em uma situação difícil, uma situação delicada. 10 dias depois, em 18 de março, já vim a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existe sempre esta dor horrenda que angustia, esta angústia terrível? Orai, para que Deus me conceda o repouso. Então, naquela situação, ele já lembra que ele já tinha ido uma vez, mas ele estava em dificuldade de falar, e agora também não era muito diferente. Mas pelo menos ele pedia a oração e perguntava por que tanta angústia, por que tanto sofrimento, por que aquele momento de desespero tão grande. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Vim de orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então, na realidade, tinha alguns espíritos ali que faziam aquela interface que o André Luiz chama de shunt, para que, acoplado ao médium, um espírito, esse espírito pudesse passar algum tipo de comunicação bem rudimentar pela condição que ele se encontrava. 6 de abril, já alguns dias depois. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim, sempre pedindo oração. Então, a maioria dos espíritos, a maior parte deles, quando já estão em condições ainda em sofrimento, eles vêm pedir oração. Será preciso ir ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, e sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Ele queria o perdão de Deus, mas ele estava confuso. Ele queria que alguém fosse lá no túmulo e fizesse a oração lá no túmulo, como se a oração fosse importante estar perto de um corpo, ainda muito apegado às coisas materiais. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que me depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí, mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Então, ele pedia sempre que fosse lá fazer oração no túmulo, e o médium não ia. Um dia ele foi, e aqui está. Aqui vos esperava. Aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade, acalmar meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não os esqueçais. Eu vou-lo suplico. Vejo quando a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então ali está vendo as faltas, já entende que a vida dele foi diferente daquilo que deveria ser, que ele não agiu como deveria agir. Então, e também o médium está lá e ele pede oração. Nada demais, né? Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. Da fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos prazeres do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, principalmente aos jovens,
Acordem para a realidade espiritual enquanto há tempo. Procurem vivenciar os ensinamentos espirituais enquanto há tempo. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos aprimorar, para nos tornarmos melhores aqui nesse plano da vida. Porque quando chegarmos no plano espiritual, já estarmos com a consciência mais tranquila de termos sido úteis. Porque aqui ele diz que foi inútil. E nós precisamos aprender a sermos bons, úteis. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências de suas faltas terrenas. Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. A importância da oração, a importância do Espírito também fazer oração, a importância de cada um de nós fazermos as nossas orações para encontrarmos-nos conosco mesmos e procurarmos assim seguir os caminhos que nos conduzem à perfeição. 8 de julho, já um bom tempo depois. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Ainda a culpa, a necessidade de ser perdoado por Deus. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. De novo, pede oração, mas aqui ele já entende que ele tem que dar um conselho, mas ele não faz oração, ele pede que façam por ele. E aqui ele já dá um conselho para que as pessoas sejam úteis, que perseverem na doutrina espírita, que perseverem nos trabalhos edificantes. Nota: a insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo o prendiam. A dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Quanto mais materialista ele era, quanto mais ele materializava a sua existência, quanto mais ele queria coisas materialistas para si, mais ele se complicava. Mais preso ele ficava o corpo, mais ele precisava de oração. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição consciente de um tal efeito. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. A importância da prece quando o defunto está lá morto, a importância da prece quando está descendo para o túmulo, a importância da prece em todos os momentos da nossa vida. A prece tem que estar sempre no nosso caminho. E a partir dali dá a entender que ele consegue se desprender do corpo devido a esse momento da prece feito lá no túmulo. E a gente tem que entender que, se o pedido não é absurdo, a gente deve procurar fazer, desde que a gente busque os meios e os equipamentos necessários para podermos levar o lenitivo àquelas pessoas que sofrem. Para podermos travar a boa luta, o bom combate conosco mesmos e conseguirmos seguir em frente, amando, servindo e caminhando. Exprobações de um boêmio, Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. Presentemente eu sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia o corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me concede a graça do seu perdão. Então, o espírito que já reconhece o erro,
reconhece que ele errou, que ele perdeu tempo, que ele desperdiçou o tempo dele. Então, ele já pede a Deus que concede a graça do perdão, que dê a oportunidade dele trabalhar para ele recuperar o tempo perdido. Então, aqui já é um ponto importante da gente entender que o espírito já, embora fosse muito boêmio, sempre vivendo a vida, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu, né? Mas, arcando, agora ele vê que ele tem que arcar com as consequências dos seus atos levianos. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Não só ele já compreende que ele tem que servir, que ele tem que ajudar, mas ele já alerta esses aqui. Que Deus conceda àquelas pessoas evitar os espinhos que ele já está sofrendo na carne. Isso é uma forma dele falar, porque, aliás, ele só fala que laceram, né? Os espinhos que ora me laceram. Ou seja, você entenda que eu estou sofrendo porque abusei do tempo que Deus me concedeu. E procure fazer algo mais, procure fazer algo útil, procure trabalhar no bem, procure fazer o melhor. Depois ele diz, prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim. Quer dizer, siga o caminho do bem, siga o caminho da caridade, o caminho do amor, mas ore pelos sofredores. E aí depois ele pede a Deus o perdão de novo, falando que ele abusou do tempo que Deus oferece para cada um de nós, do tempo que nós temos, das bênçãos, dos favores que Deus nos concede para estarmos aqui. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos prazeres materiais. Os prazeres materiais são necessários, são úteis, mas não podemos fazer dele um abuso, não podemos fazer dele um instrumento para nós mesmos sofrermos. Nós temos que começar, então, a fazermos as nossas reflexões, procurarmos entender as consequências dos nossos atos, procurarmos, então, raciocinar sobre as nossas atitudes e, por conseguinte, agirmos de uma forma mais amiga, mais branda, mais serena e sermos, então, melhores do que já fomos para ser melhor cada vez mais e continuar o processo de melhoria íntima que todos nós precisamos fazer. A vida está sempre nos ensinando, está sempre nos impulsionando. E como nós estamos construindo os nossos amanhãs? A partir das nossas ideias de hoje, como nós estamos construindo, como nós estamos elaborando os nossos melhores ideais. Por isso, esse constante raciocínio que os Espíritos trazem para nós. E o céu e o inferno mostra para nós que nós temos que olhar o nosso norte, ver o que nós temos que fazer, como nós temos que agir, para sermos melhores, para estarmos melhores e para construirmos um mundo íntimo melhor. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se à necessidade da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu peso quando regressamos à pátria. Os prazeres materiais, olha o bom senso dele, o conselho dele. Tudo faz parte do nosso processo, mas o luxo restringe a necessidade da posição. Então tem determinadas posições que nós alcançamos que nós temos que estar com um determinado tipo de roupa, temos que ter determinados tipos de aparato para aquela posição que a gente ocupa. Então faz parte. Agora não exagere, não dê um passo a mais, use com moderação. O gosto pendores dos mais naturais deve obedecer ao são raciocínio. Então todos os nossos gostos,
Ah, se você gosta de carro, tenha um carro que te atenda às necessidades, mas não seja escravo de ter carro. E assim sucessivamente. Se você gosta de futebol, assista uma partida de futebol, mas sem aquela paixão estonteante, sem aquele jogo de palavras chulas que as pessoas normalmente usam no momento de extravasar as raivas. Assiste passivamente, entendendo que ali é um jogo. Hora vai acertar, hora vai errar, alguém vai sair vencendo e alguém vai sair perdendo. E a gente tem que saber não ser materialista, para que a gente possa se purificar. Se a gente for muito materialista, a gente não se purifica. E as nossas paixões humanas, por futebol, por política, por desejos dos mais variados, são apenas grilhões que nos enroscam a carne, nos aprisionam, e para que nós estejamos melhores, para que nós nos purifiquemos, comecemos a saber usar deles com moderação para não pagarmos um preço alto ao chegarmos no plano espiritual. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes completamente nus ante o Senhor. E aí, quanto mais paixões nós temos pelas coisas da terra, nós temos pelas coisas da terra, mais nós vamos chegar despidos no mundo espiritual. Quando Eva prova da árvore do conhecimento e reconhece que ela estava nua, porque o abuso do saber leva as pessoas a cometer alguns desregramentos, e eles então deparam-se com a sua nudez diante do Senhor. Cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. As boas obras é que vai fazer com que a gente possa ultrapassar determinados obstáculos no mundo espiritual para vivermos a nossa eternidade. Então, não adianta ter luxo, não adianta querer ter muitas coisas, mas o que vale a pena são as boas obras, é aquilo que nós venhamos a fazer para o bem-estar coletivo. Manto brilhante, elas encobrem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Olha que maravilha. À medida que a gente vai fazendo bem, que a gente vai fazendo a caridade, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando, vamos nos tornando melhores. É como se a gente colocasse uma veste divina para irmos para a eternidade. E essas forças do bem é que nos alimentam, que nos fortalecem e que preenchem-nos verdadeiramente. Inclusive, abafando as nossas torpezas, encobrindo as nossas torpezas. E aqui vem a instrução do Guia do Médium sobre o espírito. Esse espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. À medida que ele entende que ele tem que orientar as pessoas a seguirem para o melhor caminho, à medida que ele entende que ele tem que orientar as pessoas a dar novos passos, ele começa então a se valorizar, a se interiorizar nos valores íntimos para conquistar e para construir um bom amanhã. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também, por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? Então, até ter uma nova reencarnação, ele vai passar por alguns sofrimentos, por algumas situações, porque tudo que eles queriam era prazeres e prazeres e prazeres, sem entender que eles precisavam de ter responsabilidades. A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quanto na terra, procura em vão os meios de os saciar. Ao chegarmos no mundo espiritual, a gente ainda procura aquelas influências que a gente tinha aqui quando encarnado. A gente procura aqueles mesmos prazeres.
a gente procura aquelas mesmas ações. Precisamos, então, começarmos a retrabalhar intimamente, a retrabalhar nossos conceitos para ajudarmos-nos a estar melhor no plano espiritual e também orientar as pessoas para que não caiam no mesmo caminho. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limite. Não procurar as coisas espirituais, a alma fica perdida no vácuo, sem norte, esperança, presa na ansiedade de quem não tem diante de si nada mais que um deserto sem limite. E como o espírito ele vivencia aquilo que ele quer vivenciar, naquele filme Os Outros mostra bem isso, no filme Uma Vida, Noutra Vida, mostra também aqueles espíritos que ficam presos no mundo espiritual inferior, ou seja, todos têm um longo caminho a vivenciar no mundo dos espíritos para poderem se adequar, para poderem se aprimorarem e crescerem perante a justiça divina, perante as oportunidades que nós temos aqui. Por isso é tão importante se esclarecer das coisas espirituais e fazer o bem, fazer a caridade, como o Espírito ali já está dizendo. A existência das labutas espirituais acarreta normalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhes restam meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Então, à medida que a gente não tem aqui as nossas atividades espirituais, vamos chegar lá de uma forma muito nula, muito vazia. E que trabalho espiritual nós vamos fazer depois da morte se nós não entendemos que temos que fazer esse trabalho espiritual? Se a gente não entendeu que tem que fazer a caridade? Se a gente não sabe como saciar o corpo, como que a gente vai saciar o espírito? Aí, esses dados, essas informações são importantes para que a gente se aprimore, para que a gente procure se corrigir, para que a gente procure adquirir novos padrões de entendimento, novos padrões de raciocínio e seguirmos sempre nesse aprimoramento para sermos realmente melhores. Daí um tédio mortal cujo termo não prevê, e ao qual preferiria o nada, mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Cada espírito com as suas tendências do mundo espiritual segue os seus caprichos, suas tendências. Aquele que gosta de política perseguirá o mundo político, aquele que gosta de guerra perseguirá a guerra, e assim sucessivamente. Logicamente que vai ter os estágios de perturbação no mundo espiritual, o estágio que ele vai ter que passar para se refazer. E cada um com seus protetores vão estar debatendo dentro da sua realidade virtual, aquilo que ele vivencia intimamente, mas não é real, porque ele já passou e ele apenas rememora os erros cometidos. Trabalhando a partir desse momento, a partir desse entendimento, ele vai começar então a procurar construir um mundo de paz, um mundo de harmonia e um mundo que ele vai saber ser mais feliz se ele agir de forma mais feliz, fazendo os outros mais felizes. E essa situação, então, é que o espírito vai poder crescer, aliviando de si mesmo tanto sofrimento, tantas angústias. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e fortaleça para que a gente possa estar sempre na condição de construir a paz e harmonia em torno de nós. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. Queria dar-vos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa de vossos sofrimentos. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridosos para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas do que é amargo. Então, de novo, ela dando um bom conselho, dizendo para que não sofrer, você tem que fazer o bem, tem que saber ser humilde de coração e saber ajudar aqueles que necessitam. Amparar o fraco, o pobre,
ser sensível ao sofrimento dos outros. Ou seja, à medida que você vai desenvolvendo bons sentimentos, chegando no plano espiritual, você vai também estar bem, vai estar desenvolvendo bons sentimentos, vai estar crescendo para o bem. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento dever-se-á dar-vos alívio? Então, pelo que ela está falando, ela tomou atitudes contrárias àquilo ali. Portanto, o arrependimento dá alívio para ela? Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Então, se apenas você se arrepende e fica sofrendo, não serve para nada. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus. E importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso, tanto, infelizmente, recomendai-me às preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Então, primeiro você tem que arrepender, mas para saber que você não deve ir contra as leis de Deus, tomar atitudes que venham ir contra aqueles princípios que Deus estabelece para nós. Mas, além disso, você precisa de uma reparação. E aí, como ela não tem forças ainda para fazer tudo aquilo ali, tomar consciência de que contrariou as leis divinas, tomar consciência de que ela tem que tomar novas posturas, para poder reparar, ela não tem essa força ainda. Então, o que ela pede? A prece de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios. Porque a prece é o que vai fazer a grande diferença. Inclusive, é importante para os dialogadores conversar com os espíritos. Os dialogadores, é importante que eles conversem com aqueles espíritos, que eles conversem mostrando, e na hora de conversar, que eles façam oração por eles. E saber ouvir o que o espírito tem para dizer, por que ele está ali, qual é o tipo de sofrimento que ele tem, para que ele comece então a tomar novas posturas, abrir novos caminhos e procurar entender-se consigo mesmo para deparar com as realidades transcendentes da vida. Nota: este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reincitá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, predispõe-no, porém, para ela eis tudo. Então, o arrependimento, ele vai te dar uma predisposição para se libertar, uma predisposição para se valorizar intimamente, uma predisposição para alcançar algo diferente. Mas aquele arrependimento não é os benefícios, não vai trazer todos aqueles benefícios que o espírito está procurando, que é ficar livre do sofrimento. O arrependimento, ele começa a abrir uma porta, uma janelinha, para que ele comece a se refazer intimamente, comece a buscar um novo valor de vida, um novo ideal. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Então, todo aquele mal que você praticou, você tem que ter uma reencarnação para você reparar. E nem sempre reparar é sofrendo que você fez os outros sofrer. Às vezes, como a própria lição ali da Elizabeth passa, faça bem pelo aqueles que estão sofrendo, faça o bem pelo próximo, procure ajudar os que estão passando por dificuldade. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não se ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudo. E aí vem esse detalhe importante que ele mostra aqui.
que a gente tem que ver que mesmo aqueles espíritos que estão em sofrimento, que não são espíritos tão felizes, no caso aqui são sofredores, eles têm importante ensinamento para nós. Mas se a pessoa for superficial, não está nem aí para nada, e tentar encarar a vida de uma forma bem relapsa, então essa pessoa passará ou vivenciará momentos delicados, achando, no mundo espiritual também, porque simplesmente acha aquilo ali uma narrativa pitoresca, aqueles romances agradáveis de você criar uma imagem assim muito sedutora, mas simplesmente aquilo ali. Por isso que é importante a gente estudar com sentimentos bons. A gente estudar lembrando que a gente tem que aprender, que a gente tem que rever nossos atos, rever nossa conduta e tomar novos rumos para, nesse novo caminho, começarmos a nos aperfeiçoar, a nos melhorar. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil. Assim, tomareis proveitoso o arrependimento. O Espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Então, aqui termina o comentário que o Kardec faz sobre a comunicação desse espírito, e aqui começa, então, fazendo uma pergunta, ele esclarece que ele vacila na resposta. Como daqui para frente, ele vai vacilar sempre mais da resposta. Tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta, bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita, nobre, era ambiciosa. Coloquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés e oprimi ainda mais os que sobre eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Então, riqueza, beleza, vaidade, arrogância, insensibilidade, fez com que ela começasse a subjugar as pessoas e começava a oprimir ainda mais os que sobre eles se colocavam. Então, ela oprimia as pessoas e aqueles que ficavam acima da coisa que ela oprimia, ela tentava oprimir ainda mais. Mas um dia vem a cólera do Senhor, vem aquele momento de introspecção, aquele momento que a pessoa tem que deparar-se consigo mesma, que a pessoa tem que olhar para dentro de si e ver situações que ela precisa de rever-se intimamente. E isso é de fundamental importância para todos nós, isso é de fundamental importância para aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que nós precisamos empreender. Em que época viveste? Há 150 anos na Prússia. Então, já tinha 150 anos desencarnada, ela ainda estava passando por todo o processo de sofrimento, por vaidade, por arrogância, por deixar de cumprir as leis divinas. Ou seja, sempre que a gente transgride as leis divinas, às vezes por 10, 20 anos, chega lá na frente, nós vamos sofrer arduamente. Chega lá na frente, nós vamos passar por um processo de sofrimento dos mais difíceis, dos mais complexos, daqueles mais penosos. Desde então, não fizeste progresso algum como espírito? Não. A matéria revoltava-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a brônzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que se lhe hipoteca o coração. Então aquela arrogância toda que ela tinha de achar-se mais do que os outros, de achar que ela podia subjugar, submeter as pessoas ao seu próprio gosto, à sua própria vantagem, trazia para ela agora sofrimento, angústia e malefícios. À medida que ela ia procurando se melhorar, ela sentia vontade de voltar ao corpo, mas sabia que tinha que pagar, continuava do mesmo jeito. O orgulho hidra de 100 cabeças a renovarem-se incessantemente, modulando os silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho, esse demônio multiforme, que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas,
que absorve e arrasta às trevas da eterna geena. Ó, sim, eterna. A palavra orgulho, hoje, ela tem um sentido etimológico diferente do que é empregado aqui no livro. Hoje, a palavra orgulho se encaixa mais à palavra arrogância. Porque o orgulho, eu tenho orgulho disso. Então, eu vou procurar fazer da melhor forma possível para que eu engrandeça aquilo que eu quero fazer, aquilo que é a minha função. Agora, a arrogância, a pessoa já se acha. Ela já se basta por si mesma, ela não quer fazer nada por se melhorar. É o caso dela. Ela, dentro daquela arrogância toda, ela tinha essa hidra de 1000 cabeças que aprisionava ela cada vez mais, e por mais que ela se sentia aprisionada, parecia uma celeste harmonia. E também essa arrogância fazia com que ela, como espírito, passasse por todos um conjunto de aberrações, de sofrimento, para que ela começasse a brotar no refolho do coração pelo menos uma vela de amor e de luz. Para tirá-la daquela geena. E para tirá-la da geena, ela precisava de refazer-se emocionalmente. Isso ela não queria. Porque ela se apegou gostosamente às coisas que ela fazia. Embora se arrependesse, não tinha força de sair daquele conjunto de ideias por vários motivos. Nota. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa, a maneira pela qual descreve o orgulho. Ele deplora as consequências, incontestavelmente, um progresso. Certo? Quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa. E a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Então, há uma sequência de fatos, uma sequência de ocorrências que a pessoa precisa aprender, precisa valorizar, precisa colocar nos seus sentimentos, ideais do bem, do amor, da fraternidade, para que ela possa ser impulsionada. Mas à medida que ela já compreende que ela errou, compreende que ela era muito arrogante, compreende a inconveniência de tudo isso, já é um grande passo. E aí, falta muito pouco para ela alcançar a perfeição que ela precisa. Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que eu procuro e vejo só sofrimento, sempre, sempre, sempre. À medida que mostra que Deus é bom, que não quer condenar as pessoas eternamente, ela diz que ela sempre ouve isso, mas ela só vê sofrimento, só vê sofrimento, só vê sofrimento, porque ela está auto-hipnotizada pela arrogância anterior e muitas das vezes já tem um pouco de remorso que faz ela achar que tem que pagar. 7. Como viestes hoje aqui? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Então ela tinha um protetor espiritual que ela acompanha, ela quer proteger, e ele então leva ela à reunião mediúnica. Desde quando vedes a esse espírito? Não há muito tempo. Então tem um período que ela começa a ver esse espírito que começa a protegê-la, começa a acompanhá-la para passar orientação para ela. E desde quando tendes consciência das faltas que cometeste? Depois de longa reflexão, ela responde: sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Então ela só começa a fazer as reflexões quando ela começa a ver este espírito. Aí ela começa a refletir sobre os seus erros e seus acertos. 8. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Aí já é uma pergunta-conselho. Uma pergunta seguida de um conselho. Não desejaria que fosse assim. Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Aí ela mostra que ela poderia se prometer a Deus, que ela preferia que fosse assim, mas ela teve que reconhecer que foi com a ajuda do Espírito. E aí, gente, é uma coisa muito importante, porque muitas das vezes, por não acreditarmos que existe Espírito, ou dependendo da nossa crença,
Determinadas religiões acham que as pessoas não podem acreditar que existe espírito, então isso traz consequências para o espírito depois da morte, para o espírito depois dessa passagem para o mundo espiritual. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos juntos. Ela nos atenderá. Depois da prece, ainda estais aí? Sim, obrigada, não me esqueçais. Então, eles fizeram uma prece junto com ela, por isso a importância do dialogador conversar, ouvir o espírito, mas também orientá-lo com palavras doces, firmes, mas conscienciosas, palavras que dão consciência. E aí, depois da prece, ela fica mais calma e pede para que ela não seja esquecida nas preces. Vinde inscrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Então faz esse convite para que ela venha mais vezes para participar ali, para poder ver e ouvir as instruções. O Guia do Médium. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis no sofrimento dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lições que todos aproveitam, no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade. Todos têm uma lição a nos passar, todos têm um ensinamento a nos passar, e todos têm uma condição de ensinamento, de entendimento, para que a gente possa começar a compreender a vida, compreender os ensinamentos do Cristo, compreender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Todos nós precisamos, então, começar a nos valer desses ensinamentos cristãos, desses ensinamentos crísticos, para tornarmos-nos melhores, para tornarmos-nos seres mais condizentes com a justiça divina, seres mais condizentes com o amor divino. Mas para isso, precisamos começar a purificar nossos corações e lembrar sempre que temos que aprender com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente com os que sofrem. Fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente. Fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantemente. E quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. E aqui, o Guia do Médium vem pedindo para a gente estudar essas mensagens e esclarecer as pessoas dessa fonte dessas mensagens, da importância dessas mensagens, da importância dessas lições. E quanto mais nós difundirmos essas fontes de importância sublime para cada um de nós, nós vamos estar, então, nos construindo, nos fortalecendo, para que sejamos realmente mais fortes espiritualmente falando, construindo a nossa fortaleza íntima para não errarmos, para não cairmos em determinados precipícios. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar, imitai-nos a nós que damos o exemplo, assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. Santo Paulo. Então, nós temos que começar a entender que nós temos que ajudar, nós temos que nos corrigir. E à medida que a gente se corrige, a gente deve ter sempre a vontade de convidar os outros para seguir nossos caminhos, mostrando que lá tem o perigo. O perigo de cair em determinadas tentações, o perigo de cair em determinados precipícios mesmos, e que os levarão a sofrer as consequências de seus próprios atos. Para cá, o caminho que nos leva à redenção, que nos leva ao equilíbrio. Portanto, vamos procurar nos evangelizar. Vamos procurar estabelecer os padrões do amor em nosso coração. Vamos procurar estabelecer os padrões de paz em nossas almas. Que a luz do amor divino esteja sempre nos iluminando os caminhos, nos conduzindo ao Pai eterno de amor e de sabedoria. Príncipe Oran, Bordeaux, 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Oran, príncipe russo de outros tempos.
Quereis dar-nos algumas minudências sobre a vossa situação? Ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a aprovação. Vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um destes que na terra são considerados felizes. De novo, a mesma forma de mostrar, ele estava em sofrimento porque abusou da posição, dos bens que ele tinha, da riqueza que ele tinha, e aí vem as consequências, vem o sofrimento. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter salvação. Permita-me, o Senhor, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho, repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos acompanham. Então, a questão, de novo, que ele coloca orgulho, que a gente prefere falar arrogância, porque a arrogância é aquela pessoa que vai extrapolar todas as suas ações no sentido negativo, tentando tirar todos os privilégios da situação, e chega no plano espiritual, depara com a outra realidade, onde ele tem que expiar todas as suas faltas, expiar seus sofrimentos, expiar suas angústias. Todos nós estamos aqui na Terra para passar por uma provação, por uma expiação e por uma etapa, uns no poder, outros na pobreza. Aqueles que estão na pobreza, eles conseguem superar bem a sua situação, ou que estão em condições medianas, mas procuram se evangelizar, procuram se aperfeiçoar, eles estarão então crescendo, aperfeiçoando-se. Mas aqueles outros que abusam do pouco que têm ou do muito que têm, se complicam. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob o peso superior às próprias forças. Imagine o que ele fazia. Imagine quanto ele sofreu e quanto ele estaria sofrendo para fazer esse depoimento espontaneamente. Porque normalmente as pessoas que têm alguma posse, eles gostam de se sentir e não vão querer ajudar, dar o braço a torcer que eles estão sofrendo. Se ele está dando, é porque o sofrimento está muito atroz e também já deve ter passado um bom tempo e ele ainda está em expiação no plano espiritual das suas ações na Terra. Nota: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Aí o Kardec faz essa situação, todos nós chegamos a um determinado patamar com a força necessária para vencê-lo, para suportar o peso daquela provação, daquela expiação, daquele caminhar que a gente tem que passar. A partir do momento que a gente começa a cometer abusos, não é porque era força maior do que nós suportávamos. Não tivemos a vigilância à altura do cargo que desempenhamos. Por isso a importância de se evangelizar, de se tomar consciência, de agir com responsabilidade. Demais, os espíritos têm liberdade, o que lhes falta é a vontade. E esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis, mas quando une vício nos prazeres, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Cada um de nossos atos, cada uma das nossas atitudes tem a contraparte da responsabilidade, tem a contraparte daquilo que nós temos que fazer. Então, todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos, todos os nossos compromissos, nós temos que saber que nós temos essa responsabilidade de colocar vontade em fazer. Tendes consciência, agora eu pergunto, tendes consciência das vossas faltas
E isso é já um passo para a regeneração. Já sabia que tinha errado, então tomou consciência, já está mais fácil de corrigir. Resposta. Esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atidos a humanidade, de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se. Para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinha de horrível. Então, quando você toma consciência, todos aqueles pequenos erros que você cometeu, todas aquelas pequenas falhas, se tornam volumosas, se tornam de grande pesar. Por isso, a necessidade da gente procurar se corrigir, a necessidade da gente procurar se estabelecer como um padrão de amor, de fraternidade, de luz, e para que a gente possa, então, começar a dar os passos importantes ao nosso processo evolutivo, dar os passos importantes ao nosso processo de crescimento íntimo. Somente assim, nós começaremos a estabelecer padrões de entendimento para podermos nos aperfeiçoar e para podermos crescer intimamente, buscando encontrarmos-nos com a justiça divina, encontrarmos-nos com as leis de Deus. Somente fazendo valer o sentimento de amor é que vamos construir a verdadeira paz, a verdadeiro sentimento de harmonia. Lubrigais um termo aos vossos padecimentos? Já visualizam o momento deles terminarem? Sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Então ele sabe que vai ter um fim, mas ele não entrevê que ele tem que começar a provação, ou seja, provavelmente terá que reencarnar ou ir para uma instância de refazimento no plano espiritual, onde ele começará a trabalhar, servindo aos outros, para chegar na carne em melhores condições. Só que como o espírito não sabia fazer nada pelo próximo, ao chegar no mundo espiritual ele não quer fazer nada pelo próximo. E aí vêm as consequências do sofrimento ser cada vez mais prolongado. Por isso é tão importante nós começarmos aqui na Terra a fazermos alguma coisa pelo nosso próximo. E esperais fazê-lo em breve? Não sei ainda. Não tem coragem para a mudança, não tem coragem para a transformação. É importante começarmos a valorizar a nossa força íntima, valorizar o nosso mecanismo de ação para fazermos sempre o bem aqui na Terra. E quando chegarmos no plano espiritual, o bem será naturalmente colocado em nosso caminho. Lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio, poderoso então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma nova existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias, riquezas, estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Veja bem, trabalhou no tempo de Marco Aurélio. Sentiu-se poderoso, chegou no plano espiritual, passou séculos de sofrimento. Quis experimentar uma existência obscura. Foi um estudante que teve que mendigar o próprio pão. Adquiriu conhecimento, vendeu a consciência por dinheiro, vendeu a consciência por ficar rico. Tem aquela musiquinha do desenho do Mowgli, né? Somente o necessário, o extraordinário já é demais. Então vamos procurar vivenciar com aquilo que for necessário ao nosso processo evolutivo, com aquilo que for necessário à nossa vida. E saber que se vier o extraordinário, saibamos administrar. Saibamos colocar na medida certa do possível aquilo que precisamos estabelecer como padrão, como meta para o nosso crescimento. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos.
Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores, amigos que sempre velam por nós. Aí, na hora de começar a nova existência, já falhou no poder, falhou na pobreza, com conhecimento, aí quer vir no poder de novo, desastrosamente falha. Esse é o grande perigo. E isso que atrapalha o processo evolutivo da Terra, que atrapalha a evolução da Terra. Então nós temos que procurar fazer valer os bons sentimentos, educarmos-nos intimamente para sabermos enfrentar as adversidades. No estudo que nós temos sobre sustentabilidade da saúde, nós falamos sobre homeopatia e pegamos aquele trecho do Dr. Moore, que ele esclarece que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Ao colocar dessa forma, nós vamos então entender a nossa necessidade de nos educar, nos melhorar e nos tratarmos. Que à medida que a gente se desintoxica com a homeopatia, a gente se centra mais, a gente vive de uma forma melhor e a gente cresce para Deus. Sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da vossa graça o peso me parecerá leve. Tudo bem. Se ele ainda tem tanta arrogância dentro de si, ele confia em Deus, mas ele não quer dar o braço a torcer para ele ter uma vida muito simples. Mas ele pede o atributo da humildade e não vai vir de uma forma mágica. Ele vai ter que vir dentro de uma família simples, que luta com muita dificuldade, com muita humildade, para ele saber o que ele está fazendo ali e o que ele está construindo para ele mesmo. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimentos, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos. E não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que cometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Essa arrogância das pessoas de quererem ser mais, de quererem pisar o outro, querer fazer o outro sofrer, querer fazer o outro passar por situações difíceis, essa arrogância nós temos que treinar, tirar do nosso caminho, treinar, eliminar da nossa vida, porque ela vai nos impedir felicidade nesta vida e também na próxima. O Guia do Médium. Concebestes dúvidas sobre a identidade desse espírito, por vos parecer, na sua linguagem, em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Então, a forma com que ele falava, a gente dá para perceber que é uma pessoa culta, que é uma pessoa que tem conhecimento, que é uma pessoa que sabe o que diz. Desvanecei tais dúvidas, porque recebeste uma comunicação séria. Por mais sofredor, esse espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. Não é porque ele tem inteligência, não é porque ele seja culto que ele vai ser um espírito perfeito e bom. Ele procede da forma com que ele procede porque ele tem as dificuldades que ele tem. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. A partir do momento que ele depara com determinadas adversidades, com determinadas dificuldades, então ele vai vir com a provação, ele vai ter que começar a se refazer, começar a se reestruturar para caminhar para um ponto de partida, para um ponto de chegada melhor. Ou seja, à medida que ele vai conquistando a humildade, que ele vai entendendo que ele está errado, que ele entendendo que ele está passando por erros e dificuldades, ele tem a liberdade de ser impulsionado para novos momentos, para novas oportunidades de crescimento. Nosso Pai Celestial é justíssimo. Na sua sabedoria, ele leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nesta escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente.
porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. A partir do momento que a gente já entende que tem essa escada que vai nos conduzir ao Pai, que vai nos conduzir a essa vitória final, nós temos que saber caminhar firmemente por ela para alcançarmos essa paz íntima, essa paz que nós tanto precisamos. Mas para isso, precisamos saber conquistar a humildade trabalhando e servindo pelo nosso próximo. Precisamos saber conquistar a humildade trabalhando e servindo na causa do bem, no trabalho constante de ajudar o outro, de fazer com que o outro possa crescer e absorver as forças do amor divino. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque aí ai daquele que para e se volta. Depressa atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se tão pouco o tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. E aí vem a questão de nós sabermos caminhar, de procurarmos trabalhar intimamente, pegar o nosso prumo e seguir a nossa caminhada evolutiva. Olhar para os céus e pedir ajuda a Deus, aos bons espíritos que nos ajudem, que nos impulsionem para as grandes realizações do espírito. Façamos o possível para estarmos sempre alcançando o melhor possível. Procuremos olhar ao nosso derredor e vermos o que temos feito realmente para o bem estabelecer em nossas vidas, o que temos feito realmente para que o amor e a paz estabeleça em nossos corações. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Então, aquele orgulho que nós temos, por isso o sentido etimológico da palavra é importante. O orgulho, eu tenho orgulho de ser espírita, então vou procurar fazer o melhor possível pelo espiritismo. Agora, como eu tenho arrogância de ser espírita, eu vou achar que eu me basto, que eu já estou bem, que eu sei de tudo, que eu posso fazer tudo, que eu posso alcançar todos os objetivos, mas esqueço dos meus compromissos, das minhas obrigações e de dar os passos necessários ao processo evolutivo. Só vamos caminhar na direção do Pai se soubermos realmente sermos bons, se soubermos realmente colocar em prática os bons ensinamentos de Deus. E esses bons ensinamentos nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, nas obras espíritas, que procuram esclarecer o Evangelho de Jesus, esclarecer o mundo espiritual e nos mostrar a consciência da responsabilidade frente aos fatos, frente às situações. À medida que nós vamos trabalhando intimamente para sermos bons respeitadores da lei, nós começamos então a construir intimamente essa força íntima e, buscando sintonizar cada vez mais com os bons espíritos, com os nossos amigos espirituais, nós vamos nos desligando do mal. E isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente aperfeiçoe e provavelmente estejamos no mundo melhor no plano espiritual, sob condições melhores, onde sofreremos menos e arcaremos menos com as consequências das nossas faltas. Porque à medida que a gente faz as reflexões, conforme está mostrando aqui, onde foi que eu errei? Onde foi que eu estou errando? Onde eu preciso me corrigir para acertar? Onde eu preciso me adaptar para uma nova realidade? Tudo isso vai se somando, vai se construindo para alcançar o bem-estar amanhã. Luz e paz a todos, que Jesus nos envolva, nos fortaleça e que os bons fluidos emanados do Mestre Jesus e dos bons Espíritos que orientam nossas vidas possam nos impulsionar cada vez mais na direção do Pai, na direção do autoaperfeiçoamento, para que estejamos sempre iluminados pelas forças do bem, livrando-nos das tentações do mal, para conquistarmos a luz, para conquistarmos o amor eterno. Paz e luz a todos na caminhada. Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Nota: este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus, que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito. Muito. Pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Aqui o Kardec está colocando que o espírito não era conhecido do médium,
porque normalmente eles evocavam alguns espíritos ou vinham espontaneamente alguém que tinha alguma relação com o médium que dava passividade. Isso é importante que a gente observe. Então, e ele era um espírito diferente e vinha relatar que ele desencarnou em alto mar e ele já fala em Deus. E lembra que que o corpo dele estava vagando sobre as ondas. Houve por bem, aí ele dá continuidade. Isso aqui é um ponto importante do médium, que o médium era bem treinado e bem sintonizado com o espírito, e o espírito tinha uma continuidade de raciocínio, porque ele parou Deus e no dia seguinte houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirasse do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, liberto com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça. A sua bondade estende-se aos arrependidos. Uma coisa importante que ele coloca, a necessidade de achar o corpo que ele tinha, que alguém achasse aquele corpo, um apego material, e sabia que o corpo estava repousando, também é um dado da materialidade do espírito, aquele apego ao corpo, e já entende que ele tinha que reparar as faltas cometidas. Deus é justo, julga com justiça, com bondade, e a bondade dele atinge principalmente os arrependidos. Então, ele já tem uma noção clara das responsabilidades que nós temos no mundo espiritual. Por muito tempo, juntos, erraram o corpo e o espírito. Sendo essa a minha expiação, segui o caminho reto. Se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte, para tantos temerosa, vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Ele já faz aqui uma colocação mais específica. Ele mostra que o corpo e o espírito erraram juntos. Ao desencarnar, ele fica preso ao corpo. Então, ele faz uma recomendação àquele grupo de estudos de espíritas que estavam estudando os fenômenos mediúnicos naquele momento e as comunicações, para seguir o caminho reto, para facilitar o desligamento do corpo e procurar viver com amor, em oração, porque a morte, ela não precisa ser temerosa para quem tem a consciência tranquila. E aí nós temos que saber vivenciar bem aqui na vida, entender o mecanismo da morte, para não sucumbirmos às nossas imperfeições, aos nossos vícios, e não ficarmos presos ao nosso corpo. Temos que estar livre dele, naturalmente, pela prática das boas ações, pela prática da boa conduta, pela prática do bom caminhar. E quando ele coloca que sucumbiu no mar, e as pessoas ficaram esperando por ele, o que ele quer dizer? Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me, espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro, que já há muito tempo que morri, orai por mim. Então, o corpo dele foi achado em 6 de agosto. Isso aqui é um dado importante para o slide que vem na frente. E ele já coloca aqui que ele ficou preso ao corpo por muito tempo. Ali era uma punição para ele. E ele estava no alto mar. O corpo dele foi achado alguns pedaços. Ou seja, ele assistiu o corpo dele ser comido pelos peixes. Ele assistiu o corpo dele se decompondo. Naquela agonia de querer salvar o corpo, mas não tinha como salvar, e esperar que alguém achasse aquele corpo. Porque como ele era apegado às coisas materiais, o corpo para ele era tão importante, ou talvez mais importante do que a sua liberdade espiritual plena. Por que ele não tinha liberdade espiritual plena? Um dos motivos, porque ele desconhecia o fenômeno da morte enquanto estava vivo, enquanto estava preso ao corpo. E conhecermos o fenômeno da morte enquanto estamos presos ao corpo é um processo de nós nos desligarmos de certos princípios, de certas tendências,
e começarmos então a caminharmos na direção do bem, da luz e da busca da confraternização e da fraternidade em nossas almas. Onde foi achado o vosso corpo? Não muito longe de vós. Nota: o Jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico do qual o médium não podia ter ciência. Então o médium não tinha conhecimento daquilo ali, mas tinha esse tópico aqui. Noticiamos que, às 6 do corrente, se encontraram um resto de cadáver encalhado entre Blevely e La Havre. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Então, já tinha sido comido muita coisa, mas o sapato estava preso ao pé, então foi encontrado e pôde ser identificado, conforme vai colocar aqui na frente. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado em 11 de dezembro de bordo do navio La Alert, por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. Então, uma nota do jornal dizendo que tinha sido achado aquele corpo, que era do Lavic. Ele havia falecido no mar, sabia até de onde ele tinha saído diante de uma rajada do mar no navio que ele estava fazendo as suas pescas. Então o dado batia com aquela comunicação do espírito. E é importante quando Kardec faz essa colocação, porque ele fazia um estudo, então tinha que ser uma comunicação, ela tinha que ter uma coerência, tinha que ter algum ponto de referência para as pessoas poderem fazer aquela identificação, para ela poder constar nos livros como um dado técnico e científico. Nota: a 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este novo e espontaneamente a seguinte comunicação. Então, o espírito volta para dar mais uma comunicação. Sou efetivamente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Os espíritos, eles estão sempre pedindo preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-o no oceano que eu tragara. Aí ele se manifesta, pede preces, vai conversando com aqueles integrantes ali, lembrando a importância da prece, porque ele só conseguiu se libertar parcialmente do corpo no momento que ele reconhece as suas faltas. A partir dali, ele fica destacado, mas ele tem que acompanhar o corpo no mar que tinha tragado a ele. Então, ele vai acompanhando o corpo, ou seja, ele não está totalmente livre daquele corpo. Aquele apego de querer que alguém achasse aquele corpo e desse uma sepultura para ele. Então, esse apego material, por isso que ele ainda é sofredor, por isso que ele ainda é um espírito bastante imperfeito, necessitado de esclarecimentos, necessitado de ajuda. Porque o espírito tem que entender que o corpo já era. Não faz diferença se o corpo foi tragado pelo mar e por lá se perdeu, ou se ganhou sepultura em terra. O que importa é que o espírito tem que buscar as coisas de Deus. O espírito tem que buscar a oração, a prece, sintonizar com as forças superiores da alma e se integrar às equipes de trabalho no plano espiritual, conforme nós vimos nos espíritos felizes ou condições medianas, para que eles possam crescer dentro das suas possibilidades espirituais. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vou-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic. E aqui ele tem uma ideia meio complexa de Deus, né? Ele acha que Deus tem que perdoar ele, eu não sei o que ele está esperando para esse perdão. Ele quer algo mais
notável, mais transcendente, mais palpável. E na realidade ele tinha ali a necessidade de procurar se aperfeiçoar intimamente, procurar rever seus atos, procurar rever suas atitudes, para que ele intimamente conseguisse vivenciar o seu dia a dia, vivenciar seu mundo de paz íntimo, naturalmente procurando ir estar junto com os bons espíritos. Ele não conseguiu fazer isso, ele pedia que as pessoas fizessem oração por ele, ele pedia para que as pessoas o ajudassem naquela situação, e as comunicações espíritas para o dialogador, a partir desse momento, dar conselhos a ele. Na época do Kardec, que era por psicografia, depois das comunicações, eram lidas a essas comunicações e comentado, levando ao esclarecimento ao espírito daquilo que era necessário. Por isso, é muito importante que os médiuns, dentro da reunião mediúnica, deem a comunicação e que o dialogador entenda os mecanismos de diálogo para ajudar aquele espírito a começar a se entender melhor, a começar a se conhecer melhor. Fique com Deus, fique com Jesus, que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo, nos impulsionando para as grandes realizações do amor e da paz.